Eu a vi pela primeira vez no início de 1874, na Casa das Mulheres Trabalhadoras, da Elizabeth Street, em Nova York, onde estive a trabalho, para o jornal. Ao entrar no quarto da senhora que ia entrevistar, ela morava com mais outras 4 inquilinas. Eu a vi, meio sentada, meio reclinada no chão, sem tapetes. Uma cortina despedaçada ao fundo, o que me causou péssima impressão. Madame Blavatsky era, naquela época, bem forte, embora não tão empinada como ficaria depois. Os olhos magnéticos e muito especiais, com uma espécie de apelo fascinante nas suas profundezas, mas não bonitos, como alguns os descreveram. Seu nariz era uma catástrofe, mais um apêndice utilitário do que um ornamento, e a boca animalesca. A forma da cabeça indicava inteligência, e seu cabelo era a coisa mais estranha que eu já havia visto. Muito grosso, preso num virote na parte de trás da cabeça. Embora de cor clara, tinha textura de cabelo de negro. Era macio, bonito e iluminado, mas enrolado como um carapinha. Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade e esse é o Resenha Oculta. Hoje nós vamos falar sobre o mundo esotérico de Madame Blavatsky. O livro foi publicado em 2003 pela Madres Editora, aqui no Brasil, mas originalmente publicado em 1991, sob o título de The Occult World of Madame Blavatsky, por Daniel Caldwell, que é web designer e historiador. A leitura desse livro foi curiosa para mim, assim, iniciar a leitura dele, porque eu tenho o hábito de ler durante os trajetos de metrô ou ônibus e etc. E várias pessoas me abordavam, ou me abordaram, durante alguns momentos desse período que eu estava lendo esse livro, por verem o nome e a face de Blavatsky aqui na capa. E é muito curioso isso, porque eu não tinha noção do quanto as pessoas conheciam ela, o que não acontece praticamente em nenhum outro caso, de nenhum outro livro. Eu nunca tinha passado por essa experiência. E eu faço isso frequentemente, uma vez que eu leia compulsivamente, tenho que o tempo inteiro usar transporte público. Ninguém nunca tinha me abordado em nenhum outro livro, durante a leitura de nenhum outro livro. Esse foi o único. E foram diferentes pessoas que me abordaram de maneiras diferentes, etc. Quem teve a oportunidade de ler o meu blog vai conseguir ver lá as descrições desses ocorridos, desses acontecimentos, né? Então, é curioso isso. E eu acho muito interessante o quanto o brasileiro, ou pelo menos aqui no Rio, né, tem esse conhecimento da existência de Blavatsky, que é uma russa que viveu no século XIX, então há todo tempo atrás, etc. Que nunca teve um apelo midiático para que essa figura fosse então conhecida. Pelo menos não que eu tenha visto isso em todo esse meu curto, longo período de vida. Mas antes de falar do livro, queria falar um pouco sobre essa questão da minha experiência com a própria teosofia e a sociedade teosófica. Aqui em casa eu sou o único que lida com esses assuntos esotéricos e estudo ocultismo. E curiosamente um dia, isso foi há cerca de 13 anos ou 12 anos atrás, eu estava na varanda da minha casa e lá tinha um sofá. E nesse sofá tinha um recorte de jornal, como se alguém tivesse rasgado com a própria mão uma parte do jornal, né, que era uma propaganda, uma espécie de convite da Sociedade Teosófica, com um texto, né, convidando as pessoas a visitarem a Sociedade Teosófica, num endereço aqui no centro do Rio. Eu vi aquele papel, né, e nós temos que lembrar que nessa época não existia internet, ao menos não da maneira como nós temos hoje, então a facilidade em encontrar locais não era a mesma que tem hoje. Então,
eu fiquei fascinado por aquilo, eu não sabia quem tinha rasgado aquele pedaço de jornal, porque até onde eu sei, ninguém aqui sabe o que é teosofia ou sociedade teosófica. E eu peguei aquele papel porque eu pensei, bom, acho que ninguém vai se importar. E como aconteceu, ninguém veio perguntar nada sobre o papel. E eu estudava no centro nessa época e fui até o endereço depois da escola. Chegando lá, fui muito bem recebido. Basicamente eram palestras que eram dadas durante vários períodos do dia, que eram diferentes lojas que existiam no mesmo local. Então eu passei a frequentar lá com uma certa periodicidade. Um belo dia, o senhor que dava as palestras lá, eu era o único daquela idade, eu tinha cerca de 14 anos no local. E acho que ele, curioso, talvez por causa disso, não sei, ele me perguntou como que eu tinha chegado ali. Bom, eu mostrei esse papel, eu falei, olha, esse papel estava na minha casa, não sei quem retirou esse convite do jornal. E eu vi o endereço e resolvi vir para conhecer. Aí ele pediu que eu fosse até a frente do local, né, no púlpito, que seria o púlpito, e falasse um pouco de mim e me apresentasse para as pessoas que lá estavam. E eu me apresentei, né? Falei meu nome, falei o que eu fazia, na época eu era apenas estudante, e falei que eu estava ali pelo meu interesse em ocultismo, esoterismo e magia, já que até onde eu sabia, Blavatsky tinha um certo envolvimento com magia e com psiquismo e coisas desse tipo. Bom, quando eu citei a palavra magia, ele não se interessou muito pelo tema, no sentido de... Ele falou, olha, ele me interpelou, né, e falou, aqui nós não estudamos magia. Aí eu falei, não, mas como assim não estudam magia? Ele falou, não, aqui nós estudamos teosofia e etc, etc, etc. Eu falei, tudo bem. E aquilo ficou na minha cabeça, porque no meu entender, todas as manifestações ditas que ocorriam dentro do contexto da Madame Blavatsky eram, de uma certa maneira, efeitos mágicos, né? Ou talvez alguns poderiam chamar até de psíquicos, pelo fato de serem cartas psicografadas e etc. Mas ainda assim, para mim, o nome magia não era algo a ser evitado. Eu considerava absolutamente plausível a utilização do termo para definir o contexto. E aí, a partir daquele dia eu nunca mais fui, justamente por essa questão ideológica. E aí continuei minha caminhada e visitando outras ordens, outras sociedades, etc. Mas a sociedade teosófica eu nunca mais fui. E passaram-se anos e eu então encontrei esse livro, né, que é o livro que nós trazemos aqui hoje, né, que é publicado pela Madres Editora, aqui no Brasil. Bom, eu tenho que ser sincero, eu tinha perdido um pouco de interesse no tema Blavatsky a partir daquele momento. Talvez por uma questão de infantilidade, talvez por uma questão de não querer me aprofundar mais, tendo baseado a minha opinião na opinião de uma única pessoa, erradamente sim, mas um jovem adolescente, etc. Então, acho que isso é absolutamente entendível. E foi agora, quando resolvi entender um pouco mais sobre esse contexto, que eu resolvi ler esse livro, para saber então quem era de fato Blavatsky e entender todo esse contexto que ela vivera e como se dava essa relação dela com as pessoas, porque muita coisa é dita, muita gente tem uma opinião sobre Blavatsky, alguns ferrenhamente contra, dizem que era uma charlatã, e outros ferrenhamente a favor, dizendo que ela era de fato uma iniciada. E Daniel Caldwell, nesse livro, ele vem bem trazer justamente essa questão do entorno dela. Quem são essas pessoas que falavam sobre ela, não nos dias de hoje, mas na época dela, e que conviveram com ela, e etc, etc. E é sobre isso que o livro vem falar. O interessante desse título é que ele é, na verdade, uma coletânea de cartas.
O autor ele reuniu diferentes cartas de diferentes pessoas que viveram no entorno de Blavatsky e relataram a sua convivência ou a sua experiência com essa esoterista. O que eles viram, o que eles sentiram, o que eles acharam. Essa é a ideia central do livro. O livro ele tem uma intenção imparcial, uma vez que, em sendo um livro de cartas sobre de pessoas que conviveram com ela, a tendência é que se espere desse contexto uma imparcialidade, né? No sentido da opinião do autor, o que de fato acontece. Porém, existe uma tendência natural dentro dessas cartas, né, em afirmar ou negar a santidade ou as habilidades ou paranormais, né, de Blavatsky. A quantidade de pessoas que denigrem a imagem dela é muito menor em comparação à quantidade de pessoas que afirmam que de fato ela produzia todos aqueles efeitos citados e conhecidos, tais quais cartas que descendiam do teto e caíam em suas mãos com inscrições dos mestres às cenas, efeitos dos mais diversos, como materialização de coisas em pontos distantes, muitas vezes. Tem um caso citado, por exemplo, onde ela pede que o indivíduo mentalize um objeto e ele então pensa em um objeto e esse objeto se materializa num ponto distante da casa, no meio de umas raízes, etc., de umas plantas. E o próprio indivíduo é quem relata isso. Então, esse é o interessante do livro. O quanto de veracidade é possível extrair através dos relatos dessas pessoas, obviamente fica a critério de cada um. Porque alguns podem pensar que há um tendencionismo ou uma maneira de se afirmar aquela experiência, talvez para ganhar algum destaque. Argumentos e opiniões vão existir sempre em relação a isso. E existem alguns outros títulos ainda que nós iremos tratar aqui num momento próximo sobre um outro lado, que talvez traga uma ideia diferenciada sobre o que esse livro traz. Mas esse livro é bastante interessante, eu recomendo ele, porque apesar dele ser maçante no sentido de que ele é muito repetitivo, né? São sempre cartas de pessoas relatando as suas experiências, então isso se torna um pouco cansativo com o passar da leitura. O livro tem mais de 300 páginas, então é um tanto quanto cansativo ler a todo momento sobre esses relatos, né? E que não se diferenciam tanto um dos outros, como eu disse anteriormente, uma vez que eles parecem ter uma tendência a afirmar todo esse poder contido em Blavatsky. Mas ainda assim, para quem tem interesse no tema, vale muito a pena obter esse título. Eu não sei se esse livro ainda está em catálogo. Ele foi publicado pela Madras há muito tempo atrás, em 2003, mas acho que é possível que ele ainda esteja em catálogo. De qualquer forma, se ele não tiver em português, quem tem a habilidade de ler em inglês pode adquirir ele em inglês, que provavelmente não vai ter dificuldade em encontrar em algum site internacional, etc. Então, basicamente é isso. Eu recomendo o livro. É um livro introdutório para o assunto. Você não vai aprender nada sobre teosofia ou sociedade teosófica ou esoterismo ou qualquer coisa desse tipo. É um livro muito mais jornalístico, no sentido de que é investigativo. Mas é uma introdução ao tema. Ele vai para aqueles que têm interesse em teosofia e sociedade teosófica e tudo mais, vão ter uma boa noção de como funcionava o ambiente em todo esse contexto em que se vivia no século XIX, desses esoteristas específicos, Leadbeater, Mani-Besant, Blavatsky, etc., Coronel Koch, etc., Krishnamurti e todo esse pessoal que, de uma certa maneira, faz parte de um outro lado do esoterismo ocidental, né? Uma vez que eles não, como o próprio Senhor me disse lá na Sociedade Teosófica, eles não lidam de magia da maneira como nós lidamos,
Nós, a quem me refiro, a, a indivíduos que estudam a magia per si, no sentido de forma direta, sem subterfúgios linguísticos, sem a utilização de outros termos para definir o que seja magia. O que talvez seja o que eles fazem. Eu não sei, mas essa é a impressão que eu tenho. Bom, de qualquer forma, é um livro super recomendado para quem tiver interesse e a oportunidade de adquirir. Tá aqui a dica. Ela é uma senhora russa afável, não mais jovem, mas com certeza não velha, conhecida no mundo todo como uma grande autoridade nos vários ramos do conhecimento oculto. Empilhadas na mesa e na escrivania, e também no chão, estão centenas e centenas de folhas manuscritas. E no espaço que circunda a mesa, mantido livre para a leitura e a escrita, foram colocadas as provas e mais manuscritos, além de material de leitura. Sim, estou escrevendo um livro, respondeu ela à pergunta de um repórter. Deverá chamar-se Isis Sem Véu e terá duas partes. Na primeira, eu ataco a ciência, e na segunda, a teologia dogmática. Certamente que a senhora não é contra a ciência, retrucou o repórter. Não, contra a ciência em si, não, mas contra os ensinamentos dos cientistas modernos. A ciência é uma coisa bonita e verdadeira, mas esses modernos cientistas ainda não descobriram isso. Eles tomam emprestadas as teorias dos antigos, revestem-nas de uma linguagem rebuscada e as passam à frente como se fossem de sua própria autoria. As ideias que Huxley divulgou enquanto esteve por aqui foram todas tomadas da antiguidade, como provarei em meu livro. Nenhum deles sabe do que está falando. Huxley, Tyndall e todo o resto. Eles se recusam a investigar coisas que são absolutamente demonstráveis e quebram o nariz com a origem da matéria, que é nada mais do que a correlação do espírito, e chegam à conclusão de que ela é a aniquilação do homem. Qual é a sua religião? Perguntou o repórter. Sou budista.